Olá, querido. Olá, querida. Está preparado para a aula de Empuxo, princípio de Arquimedes? Por que isso, César? Porque esse tópico tem sido mais explorado pelo Exame Nacional do Ensino Médio na parte de hidrostática. Então você tem que estar preparado. Todos os outros conceitos têm que estar afiadíssimos para que você entenda legal o princípio de Arquimedes, tá bom? Esse princípio, ele vai explicar algumas situações do teu cotidiano. Por exemplo, você deve ter já percebido que os corpos, quando estão dentro da água, esses corpos tornam-se mais leves. Você deve ter já percebido isso daí. Você deve ter já percebido que quando você pega, por exemplo, uma bola plástica, tá? Você coloca dentro da água, empurra ela para o fundo, quando você solta, essa bola sobe. Por que isso ocorre? Na verdade, é devido à força de empuxo, que é uma força vertical exercida por todos os fluidos nos corpos que encontram-se no seu interior. Tá certo? Então a gente vai dar uma explicada nesse empuxo, nesse princípio de Arquimedes, tá certo? Então dá uma olhada lá na nossa telinha. Vê lá. Todo o corpo imerso, total ou parcialmente, no fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, aplicada pelo fluido. Essa força que nós tínhamos conversado antes. Essa força ela é denominada de empuxo. Para aí um pouquinho. Imagine esse corpo que está desenhado aqui. Esse corpo está recebendo força de todos os seus lados por ele estar dentro desse fluido, tá? Se ele está sendo pressionado, se está sendo exercida uma certa pressão nesse corpo, significa que ele está recebendo uma força desse fluido. Beleza. Porém, essas forças, por exemplo, essa força e essa daqui, elas se anulam. Por quê? Porque elas estão no mesmo nível. Na verdade, todas as forças horizontais estarão no mesmo nível. E pelo teorema de Stevens, essas pressões são iguais, então essas forças são iguais. Só não vão ser anuladas as forças verticais, as componentes verticais dessas forças. Por quê? Porque elas não estão no mesmo nível. Se você pegar essa força aqui, essa resultante de forças em cima e essa resultante de forças embaixo, essa resultante aí não é igual. Tá certo? Em cima e embaixo. E a resultante embaixo, que eu estou traduzindo nessa outra figura aqui por F2, ela é maior que F1. Traduzindo-se numa resultante total apontando para onde? Para cima. Essa resultante é exatamente o empuxo. Tá certo? Então, tá aí, ó. Esta força ela é denominada de empuxo, tá aqui, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Não é difícil de imaginar isso daí. Acredite que quando você coloca um corpo, por exemplo, imagine um copo totalmente cheio de água. Quando tu põe um corpo dentro desse copo, transborda uma certa quantidade de água. E se essa quantidade de água transbordou, porque foi exercida uma força sobre essa quantidade de água, sobre esse peso da água. Imagine aqui, tá? Uma força que teve que, no mínimo, ser igual a esse peso para transbordar essa água. Essa força é o empuxo. Por isso que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado por esse corpo, tá certo? O empuxo é uma força, tá aqui, ó, resultante da diferença de pressão existente entre os pontos de diferentes níveis no interior de um fluido. Então você só entende legal isso daqui se você tiver afiado com a ideia do teorema de Stevens. Então esse empuxo é igual ao F2 menos o F1. Tá certo? Representado na sua figurinha. Bora lá. Numericamente temos o empuxo igual ao peso do líquido deslocado, tá? Então o empuxo será a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Essa massa do líquido deslocado pode ser escrita como sendo a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. E o volume do líquido deslocado nada mais é do que o volume imerso ou submerso do corpo, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, consequentemente, caso você coloque um corpo dentro de um fluido, esse mesmo volume colocado será transbordado, será deslocado, melhor dizendo. Por isso que eu posso substituir esse volume do líquido deslocado pelo volume imerso ou submerso, nos dando a equação do empuxo, perfeitamente aqui, ó. Densidade do líquido, certo? Volume submerso vezes a gravidade. Então você vai começar a perceber essas situações no seu cotidiano. Vamos dar alguns exemplozinhos aqui mais técnicos para que depois a gente faça algo um pouco mais aplicado ao seu cotidiano. Imagine um certo recipiente, tá? Com um fluido, onde eu tenho aqui três
corpos, 3 esferinhas. Uma esfera aqui, outra esfera aqui e outra esfera aqui, tá certo? Vamos supor que essas 3 esferas possuam o mesmo volume. Vamos colocar V1 igual ao V2 igual ao V3. Volume total, tá? Não é o submerso. Bom, mas essas esferas estão com partes submersas diferentes. Perceba que essas 2 últimas esferas estão com 100% do volume submerso. Mas elas não estão em posições iguais. Essa última esfera, essa esfera 3 aqui, ela foi para o fundo desse recipiente. A 2 não. E a 1 ficou aqui. Beleza? Bora lá. Nas 3 situações, existirá uma força de empuxo aplicada nessa esferinha. Essa força de empuxo apontando para cima, tá certo? Ok? Sendo que esses empuxos, eles não são empuxos iguais. E acredite, o menor desses empuxos é 1. Você poderia achar que é o maior porque o corpo está mais em cima. Não. Lembre-se que o empuxo é a densidade do fluido, o volume submerso vezes a gravidade. E quem tem menor volume submerso é a esfera 1. Consequentemente, o empuxo na esfera 1 é menor que o empuxo da esfera 2, que é igual ao empuxo da esfera 3. Porque os volumes submersos são iguais. César, mas o que é que está fazendo essa esfera 3 estar mais no fundo, tocando no solo, a 2 ter ficado exatamente no meio, ou entre essa região superior e inferior, não no meio, tá bom? E a esfera 1 ter ficado em cima? É a densidade. A densidade da esfera 3 é maior que a densidade da esfera 2, que é maior que a densidade da esfera 1. Na verdade, existe até uma curiosidade que a densidade dessa esfera 2 é exatamente igual à densidade do fluido. Por isso que ela está no equilíbrio chamado de equilíbrio indiferente. Tá certo? Nas 3 situações, o corpo está flutuando, o empuxo é numericamente igual ao peso. Mas agora está totalmente evidenciado que o peso dessas 3 esferas não são pesos iguais. Tá certo? Por quê? Porque se elas têm volumes iguais, volumes totais iguais e densidades diferentes, porque elas têm massas diferentes. Tá certo? Então, nas 3 situações, os empuxos aplicados não são iguais. E o maior desses empuxos está nessas 2 esferinhas que estão dentro desse fluido. Tá bom aí? Ficou clara essa ideia? Tranquilo? Então, ó, chega aqui comigo. O que você precisa entender mesmo é essa ideia do volume submerso. Tá certo? É perceber que quando a gente põe um corpo dentro de um certo recipiente, como eu disse anteriormente, esse corpo tende a afundar um pouco, tá certo? Mas ele vai afundar de acordo com a densidade. Se ele for mais denso que esse fluido, ele afunda. Ele afundando, ele fica 100% submerso, tá certo? Se ele afundou muito ou pouco importa, tá? O empuxo vai existir, porém, quanto mais ele afundar, quanto mais profundo ele for, imagine que é aquela esferinha 1 e a esfera 2. Veja que da esfera 1 para a esfera 2, ele sai de um certo percentual submerso, menor do que 100%, para uma situação de 100% submerso, por isso que o empuxo ficou maior. Então visualize esse empuxo através do volume submerso. Essa é a chave para que você entenda legal, tá bom? Então na próxima aula, a gente vai dar mais alguns exemplos no cotidiano do empuxo, tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.